bem-vindo a mais uma aula do VET Empreendedor. E hoje, enfim, voltei quase 100%, vamos dizer que uns 90%. Hoje a gente vai falar sobre o tema final, Clarice. Eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro. O que está acontecendo por aqui? Por que não está acontecendo? E isso tem a ver, sobretudo, com o tema da aula que a gente ia conversar ontem, que são as 3 ações que a secretária precisa fazer dentro do seu negócio. Então, ontem, já que a gente não conseguiu conversar sobre essa aula, não consegui dar aula para vocês, hoje a gente vai conversar de pertinho sobre esse tema. Vamos acabar abordando os dois para a gente conseguir ter um melhor resultado? Então, vai ser o seguinte, vamos lá. O que a gente tem que entender? O primeiro passo aqui é entender que se você trabalha e não vê a cor do dinheiro, o que isso quer dizer? Quer dizer que tu tá lá, tu vai lá, tu chega, é a primeira pessoa a chegar, é a última pessoa a sair do negócio, tu chega para atender, tu chega para resolver pepino de cliente, tu chega para ver o banho tosa, de repente o colaborador não tá fazendo como deveria, aí depois tu corre para ter que pagar os boletos, e aí depois tu paga o boleto, tu tem que correr para atender os vendedores, aí chega uma emergência, tu tem que atender a emergência, depois tu tem que correr para alinhar o que está acontecendo nos atendimentos. Depois que tu alinhou o que tem que acontecer nos atendimentos, tu se deu conta que tem que trabalhar as tuas redes, porque faz 2, 3 semanas que tu não aparece por lá, aí daqui a pouco tu viu que tem produto parado em estoque para vender, aí tu tem que ir lá e correr para fazer vender, de repente faz uma promoção, posta lá nas redes que tá em promoção, e aí você fica pensando, trabalhei e não tô vendo a cor do dinheiro. Tô sempre correndo atrás das coisas e não tô vendo a cor do dinheiro. Porque você chegou cedo, se você não está lá, as coisas não acontecem como deveria, não tem venda, não tem atendimento. Se você não está lá, vira um caos a empresa. Então, quando eu começo a entender o que é trabalho e não vejo a cor do dinheiro, a gente começa a perceber o que eu, dono, estou fazendo. Percebe? Mas, Clarice, e o que seria, então, o que não é o trabalhar e não ver a cor do dinheiro? Bom, trabalhar e não ver a cor do dinheiro é quando você... todo mundo está no seu devido lugar, fazendo o que tem que ser feito e não há vendas. Aí é outro problema. Mas quando eu vejo que eu falo com um veterinário, ele tem 2 chapéus. Ele tem o chapéu do dono e o chapéu de veterinário. Porque em sua grande maioria, ainda os veterinários e empreendedores, eles não somente clinicam, como são gestores. E ser gestor é fazer conciliação bancária, é pagar os boletos. Isso na mente da maioria dos veterinários. Por quê? Porque eles acreditam que para o negócio andar, ele tem que estar lá. Não, mas Clarice, é porque tu não tá na minha cidade, é porque tu não tá aqui, tu não faz ideia de como é que se eu não tô, não tem jeito, não funciona. Se eu vou para um congresso, o faturamento cai. Isso acontece com vocês? Vocês têm esse pensamento? Vocês têm essa sensação? Vete, a verdade é que não precisa ser assim. Opa, tem um jeito de fazer acontecer sem você precisar estar nesse caos, de você trabalhar e sim ver a cor do dinheiro. Existe uma forma de fazer. E por que existe? Porque se não existisse, empresas não cresceriam, como a LM Hospital, como a Pet Care, como tantos outros hospitais que a gente vê crescer, vê ter outras unidades e continua atingindo os resultados. Existe uma grande possibilidade, uma vez que o mercado veterinário está muito aquecido e o Brasil é o 3º lugar no ranking mundial de crescimento. Então, sim, existem formas de você trabalhar e ver muito sim a cor do dinheiro. E o primeiro ponto aqui, eu quero que vocês imaginem como que é ser isso. É de, por exemplo, tu conseguir tirar férias e você sair e o negócio continuar rodando, vendendo, continuar tendo atendimento. Você não ter que estar lá nas férias e estar resolvendo pepino de cliente. É você sair para um congresso e voltar e tá tudo rodando, tudo funcionando como tem que ter feito. Isso é ser gestor. As pessoas saberem fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está lá. É isso que acontece. E o que acontece quando as pessoas não sabem o que fazer quando você não está lá?
Estragou qualquer coisinha, ah, liga lá pra Carol. Nossa, Carol estragou, e agora? Gente, manda pra manutenção. Ah, o tutor não perdeu a receita, liga pra Carol. Ah, ele quer desconto, liga pra Carol. Ah, ele só vai fechar se for assim, liga pro veterinário. E aí você tá sempre correndo atrás e resolvendo. Ah, a pessoa reclamou no banho e tosa, liga pro veterinário. E aí você tá sempre resolvendo os pepinos, correndo atrás das coisas e não consegue parar para definir um processo de vendas, não consegue parar para definir as estratégias de marketing, tanto do digital quanto do off, não consegue parar para fazer um combo que venda mais. A gente começou faz 15 dias que o VetBoss está rodando, a nossa mentoria em grupo, e a gente já tem uma aluna que já vendeu 16 combos de vacinação, ou seja, ela conseguiu vender um protocolo completo vacinal para um filhote, 16, ela garantiu um faturamento mensal de pelo menos 6 meses. E sem contar o potencial de venda da pessoa estar voltando e poder potencializar outras coisas, como uma castração, uma profilaxia, venda de ração, enfim, porque ela tem pet shop, mais uma série de coisas. Olha que interessante. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender aqui, para trabalhar e ver a cor do dinheiro, é entender que eu visto 2 chapéus. Um é o chapéu de dono e o outro é o chapéu de veterinário. Então, eu tenho que entender qual é o momento certo de eu vestir cada um dos chapéus. Vai ter momento que você vai precisar vestir o chapéu de dono. As estratégias, as responsabilidades de cada cargo, delegar as funções, fazer as metas junto com os colaboradores. Tem hora que você vai precisar clinicar, fazer uma cirurgia, fazer um atendimento. Então, vocês vão ter 2 funções muito claras nesse processo, enquanto VET empreendedor. E aí, se você tiver a sensação que para crescer mais, você vai ter que trabalhar mais e por isso não quer crescer, você está errado. Isso é trabalhar e não ver a cor do dinheiro. Então, Clarice, o que eu devo fazer para isso acontecer? Depois que eu entendi que eu visto 2 tipos de chapéus, o que eu tenho que entender? O primeiro passo é eu desenhar quais são os setores do meu negócio. Isso a gente chama de organograma. Ai, Clarice, mas eu já ouvi falar sobre isso, é bobagem. Não é bobagem. Porque no momento que você entende quem faz o quê dentro do seu negócio, fica claro. E aí você, por mais que você faça tudo nesse momento, mas é o ideal que você desenhe as caixinhas. Porque a gente tem 3 níveis no nosso organograma. É o estratégico, que é a diretoria, é o tático, que são os gerentes de setores, e o operacional, que são as pessoas que estão de acordo com cada setor. Clarice, como assim? Lá no estratégico, a gente vai ter a nossa diretoria, que são geralmente os sócios, os donos. Vamos lá. A gente vai ter aqui o nosso organograma, as caixinhas. E isso é importante que antes de desenhar o organograma, vocês pensem nos cargos e não nas pessoas. Perfeito? Então, olha só. Aí a gente vai ter aqui o cargo da diretoria, né, dos gestores. E isso aqui está no nível estratégico. Porque são eles que vão pensar como crescer o negócio. São vocês que vão pensar como mais. São vocês que têm esse papel. E aí, depois da diretoria, a gente tem a liderança de cada setor que vai nos responder para determinadas ações. E é quando a gente desenha um organograma que 90% das clínicas veterinárias não tem a caixinha do setor comercial. Ou seja, não tem um setor que fomente as vendas, que faça com que você tenha vendas previsíveis, receita, faturamento, saiba o que fazer para chegar na meta. Porque mais importante do que ter um número a chegar é quais ações você vai fazer para chegar naquela meta. Só um número é só um número. O que eu preciso saber é o que eu vou fazer para chegar naquele número. Então vamos lá, depois da diretoria, a gente vai para os setores. E aí a gente tem o setor do financeiro, que é contas a pagar, compras, estoque, cobrança, inadimplência, tudo aqui está no financeiro. Depois do financeiro, a gente vai ter o RH. Sim, não é bobagem ter RH, é importante. Porque ter as pessoas dentro da sua cultura, dentro do seu propósito, para demitir, para treinar, para
trabalhar como elas estão se sentindo, como trazer dentro da cultura, ter as pessoas dentro da contratação, a implementação das pessoas. Porque que acontece hoje nas clínicas, né? Beleza, preciso urgentemente de um veterinário. Vai lá, contrata, joga o veterinário dentro da clínica e diz, ó, faz o que tu tem que fazer. Só que aí, de repente, ele não tem um comportamento de acordo com a cultura da empresa, não tem um comportamento de acordo com o próprio. Ah, mas Clarice, eu nem desenhei a cultura. Você desenhando ou não a cultura, ela já existe dentro da sua empresa. A questão é que ela está seguindo ao léu, sem você direcionar. Porque a cultura é o que eu aceito dentro dessa empresa e o que eu não aceito, né? A cultura da iniciativa, a cultura do estudo, a cultura de fazer o cliente feliz. Então, tudo isso já acontece na sua empresa, mesmo sem você desenhar. Percebe? Então, o que a gente tem que entender? Aí a gente tem o RH. Depois do RH, o que a gente tem? O nosso time técnico. Ou seja, os VETs. E o que está dentro dos VETs? Os VETs sêniors, que são aqueles VETs mais tempo, que geralmente são gestores. O VET pleno. O que é o VET pleno? É aquele VET que já tem um tempo de casa. E tem o VET júnior, que é aquele cara que acabou de ser contratado. Ou seja, ele está engatinhando ainda dentro da empresa. E aí a gente cria uma linha de crescimento horizontal. Percebe? Eu não vou precisar estagnar aquele veterinário. Porque se o veterinário acabou de entrar, ele ainda não sabe como funciona a nossa forma de trabalho. Então, ter essa hierarquia dentro do time técnico é importante. E aí, dentro da nossa caixinha do time técnico, vai vir os veterinários, vai vir os estagiários, sejam eles de 10ª fase, ou sejam eles aqueles avulsos, vai vir o auxiliar veterinário, vai vir os volantes, vai vir todo o time técnico e vai ter alguém responsável por eles, direcionando. E aí, depois do nosso querido RH, do técnico, a gente vem para a caixinha do comercial, ou seja, o que vai fazer vender, e a caixinha do marketing. Porque, embora muitos acham que é a mesma coisa, marketing e comercial são coisas diferentes. O marketing é aquele setor que vai atrair o cliente, é aquele setor que vai vender o teu propósito e vai captar as borboletas, que vai fazer o teu campo ser um campo rico onde as borboletas queiram estar. O comercial é aquele cara que vai saber vender, é o time que vai vender, tanto potencializar o cliente, tanto de saber o que direcionar para cada cliente que a gente atraiu, como fazer que as vendas continuem acontecendo de forma recorrente. E aí, depois da nossa última caixinha, a gente tem o nosso sistema de operações. O que é o sistema de operações, Clarice? É a galera da zeladoria, da limpeza, do café. Quem que vai fazer o negócio acontecer? O consultório permanecer limpo, a clínica permanecer limpa, o internamento permanecer limpo. Tudo isso está na caixinha da zeladoria. E eu ainda colocaria mais uma caixinha aqui, que é o de projetos. Clarice, como assim de projetos? É aquele setor que vai lidar com os projetos de preciso fazer uma reforma, preciso aumentar a estrutura, preciso, enfim, qualquer coisa que envolva estrutura física. E aí a gente começa a fazer as caixinhas. Depois que a gente fez as caixinhas, a gente vai começar a descer quais são os cargos que eu vou precisar ter dentro de cada setor. Será que eu vou ter uma pessoa aqui e uma agência? Será que eu vou ter os dois ou por enquanto eu vou ter só um? E aí daqui a pouco tu vai crescer, vai ter um responsável pelo marketing digital, vai ter um responsável pelo marketing off. No comercial, quem que tá aqui? Beleza, eu vou ter gerente comercial, eu vou ter os veterinários que vão fazer parte do processo de vendas e vou ter o atendimento. E dentro das funções, cada um vai ter uma função de vendas. E aí dentro do time técnico vai ter os veterinários, dentro do RH eu vou ter a pessoa que vai cuidar da folha, a pessoa que vai demitir, a pessoa que vai fazer o acompanhamento do sucesso desse colaborador. Porque o sucesso do colaborador dentro da nossa empresa é o que faz a empresa andar. E quando eu comecei, o financeiro, contas a pagar, contas a receber, estoque, cobrança, indicadores, os números, indicadores, projetos, quem vai cotar, fechar com os principais, operacional, sistema de operações, limpeza, café. E aí tu vai fazendo as caixinhas pensando no cargo. Depois, tu coloca o nome das pessoas dentro dessa caixinha. Por quê? Porque quando eu penso primeiro no cargo, eu começo a entender quem vai ser a primeira pessoa que eu vou contratar, qual é a próxima contratação. Porque eu tenho claro
a empresa. E quando eu tenho claro, beleza, depois que eu fiz o organograma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada função, e essa é a parte do trabalho duro enquanto dono de empresa. Sim, depois disso, eu vou pegar cada função e eu vou dizer exatamente o que ela precisa fazer. E não só de tarefa, contas a pagar. Vai pagar boleto, vai subir no sistema. Não, ela vai garantir a conciliação bancária, ela vai garantir com o fornecedor, se eu não tiver dinheiro naquela semana, para trabalhar com esse fornecedor, de repente empurrar o boleto para alguns dias à frente e já chamar o time do comercial e do marketing, pessoal, a gente tem 10 mil em boleto esse mês, essa semana, e a gente não vai ter dinheiro no caixa tal dia. Então, a gente precisa vender à vista para ter dinheiro tal dia. Ou fazer alguma ação de venda rápido para receber em dinheiro, para ter dinheiro em caixa tal dia. Então, quando eu tenho, claro, o atendimento, aí entra o que a gente ia conversar ontem, a secretária. 3 ações que a sua secretária não pode deixar de fazer. Ela precisa sempre preparar o cliente para o atendimento. Por quê? O que é preparar o cliente para o atendimento? É deixar claro que ele precisa trazer a carteira de vacinas. Por que a carteira de vacinas? Para a gente saber se realmente as vacinas e os vermífugos estão em dia. Para que a gente tenha ali um potencial de venda a mais naquele atendimento. Então, ela vai preparar para isso. Ela precisa deixar claro que o animal precisa vir, independente do atendimento, em jejum de até 12 horas. Por quê? Mas, claro, isso é uma consulta. É só uma consulta. Mas se você precisar naquela consulta, e na boa parte das consultas será preciso, fazer uma coleta de sangue para fazer um determinado exame. Você vai perder de vender já o exame, de faturar aquele exame na hora, de fazer a coleta e já ter um melhor direcionamento daquele animal, porque ele não estava em jejum. Aí a pessoa vai ter que vir um dia, podendo chegar em casa e pensar assim, acho que eu não vou fazer não. E não fazer a coleta. Então, ela precisa preparar esse animal para que ele venha em jejum de pelo menos 12 horas para fazer essa coleta. E você não perder de já diagnosticar, de já fazer rodar esse atendimento e de vender a coleta naquele momento. Outro ponto que é fundamental que a sua secretária faça para que aconteça as vendas recorrentes é enviar os lembretes de vacina, os lembretes de vermífugo, a reativação dos clientes que não vêm a partir de 3, 6 meses e o levantamento do que está mais parado na prateleira naquele mês, naquela quinzena. Porque fazendo o levantamento do que está parado na prateleira, a gente pode fazer o sistema de desova. Ou seja, em cada procedimento, em cada treinamento, a gente sempre tem uma margem de 30 a 50 reais para incluir aquele produto não prescritivo, que é um shampoo, que é um educador, que é um petisco, e entregar como mimo no final desse atendimento. Ou seja, tem uma margem para o encantamento desse cliente, para ele sair feliz. Então, ela precisa ter claro isso. E mais do que isso, a tua secretária, ela precisa gerir o sucesso do cliente. Clarice, o que é isso? Ela já ter no sistema que a cada atendimento eu vou mandar uma pergunta para ele, como foi o atendimento? E se a resposta foi positiva, eu vou encaminhar o link do Google para que ela possa me pontuar no Google meu negócio e eu consiga subir no ranking das pesquisas do Google. Então, toda vez que eu faço isso, eu estou garantindo o sucesso do cliente, eu estou lembrando o veterinário que ele precisa entrar em contato para acompanhar esse caso e eu estou mantendo o cliente feliz. Ou seja, eu criei um ciclo de atendimento onde eu mantive esse cliente feliz e eu garanti o faturamento daquele mês. Toda vez que eu faço isso, eu estou garantindo o sucesso do meu negócio e eu não preciso estar lá para que isso aconteça. Por quê? Porque eu fiz o organograma e eu escrevi a responsabilidade-chave de cada função. Então, depois que eu fiz o organograma, escrevi a responsabilidade-chave de cada função, de cada caixinha, por mais que seja a mesma pessoa na caixinha, ela precisa entender que ela precisa entregar aquele resultado. Por quê? Quando ela me entrega aquele resultado, eu não precisei fazer. Eu não precisei resolver. E mais do que tudo, dentro da responsabilidade-chave da função, eu preciso dizer que eu espero que você me traga soluções e não somente problema. Estragou a máquina de tosa? Beleza. O que eu vou fazer? Eu já vou conversar, já vou orçar manutenção com as 3 pessoas que eu tenho, vou mandar o orçamento para ti só aprovar. Eu já estou com a sua pronta. Clarice, a secretária percebeu que está tendo muita remarcação. Então, o que ela vai trazer como solução? Clarice, de repente, então a gente faz um vídeo
dizendo do comprometimento em trazer o animal e que a gente vai cobrar 50% do valor se a pessoa desmarcou em cima da hora. Então ela já trouxe a situação, só faz esse vídeo, veterinário, você vai avaliar e vai fazer. Você não vai ter que estar se matando para resolver tudo sempre. Porque eu sempre digo que o veterinário empreendedor, ele é um solucionador. Mas se você resolve o mesmo problema todo dia, isso quer dizer que você não solucionou, porque a gente soluciona e não acontece mais. Então, quando eu entendi isso, aí quando eu desenhei toda a responsabilidade-chave da função, eu vou delegar. E essa é a hora que você vai fazer uma tarefinha dessa aula. Tá preparado? A tarefinha é, você vai pegar uma lista e vai escrever todas as atividades que você fez hoje. Eu cheguei na clínica, eu cheguei no pet shop, eu já cheguei pagando boleto, depois eu fiz uma conciliação bancária, aí depois eu tive que resolver um pepino do cliente, que ele não ficou feliz, e aí depois eu fui atender, depois que eu fui atender eu tive que limpar as baias, e depois que eu limpei as baias eu fui lá ajudar na tosa. Exemplo, vai lá e lista tudo o que tu fez hoje. Lista. E no final do dia, tu circula o que você não precisaria fazer, que era para o seu colaborador ter feito. E se isso aconteceu, a culpa é sua. Eu preciso te dizer, porque você não treinou o suficiente. Mas Clarissa, não tenho tempo para treinar. Mas se você não tem tempo para treinar, você vai continuar sem tempo para ser dono, gerindo o negócio e fazendo o negócio acontecer. Porque você vai ter que ir lá na tosa ajudar. Porque você vai ter que ir lá resolver tal coisa. Porque você vai ter que fazer o que o seu colaborador deveria estar fazendo com maestria, se você o tivesse treinado, percebe? Então você vai delegar, você vai circular as coisas que não é para você estar fazendo e vai delegar. E afinal, Clarice, o que o dono tem que estar fazendo? Ele tem que estar acompanhando as metas, mais do que tudo, do que acompanhar as metas, desenhando as ações para que a gente possa chegar nessa meta. Por exemplo, eu vou ter uma meta de vender 16 combos de vacina, que nem a menina do Vet Boss. Beleza. Eu cheguei no dia 20 e eu não vendi os 16 combos, eu vou reunir a equipe e vou dizer, a gente está chegando no final do mês, a gente não bateu a meta. O que a gente pode fazer de ação para a gente, de fato, bater essa meta? Para a gente chegar no nosso resultado proposto. Ou seja, traz a responsabilidade para o time, porque vocês são um time e tu não vai bater meta sozinho. Ter um número na parede dizendo que é para alcançar aquele número não resolve nada. Eu preciso ter aquele número e traçar as metas, traçar as ações para atingir um número. Porque número na parede é número vazio. O que faz atingir meta é o que eu estou fazendo para bater essa meta. Se eu não tiver ação nenhuma, eu só tiver um número assustando o meu time, eu vou ter rádio peão. Fulano de novo com mais uma coisa, só pra gente ter mais trabalho. Lá vem com essa história de vender. E aí, o empreendedor, o veterinário, não propôs a meta, não treinou o time, não traçou as ações para serem feitas junto com esse time, não explicou por que parte, não compartilhou as responsabilidades, e aí ele não vai conseguir bater a meta. E aí as coisas vão acontecer e você vai continuar a bater meta e frustrado, sem crescimento. Por isso que você trabalha não vê a cor do dinheiro. Então, desenhar o organograma, desenhar a responsabilidade-chave de cada função. Vai lá e desenhar, eu preciso que você faça isso, me entregue esse resultado, se surgir tal problema, eu preciso que você já me traga a solução. Faz isso para ele. E o legal é você estudar, de repente, sobre o seu cargo, que você pode fazer e estudar dentro de outras empresas, trazer isso. Eu, por enquanto, sou a equipe, sou focado em vendas e vocês. Renato? Assistentes virtuais hoje são pessoas que trabalham remotamente, fazendo, de repente, o teu financeiro, fazendo a qualificação do cliente, que é hoje o que faz a Marina dentro do Vet Empreendedor. Ela garante o sucesso dos mentorados do Vet Boss, ela faz o filtro de quem pode entrar em determinado programa do Vet Empreendedor e ela faz esse acompanhamento. E eu faço o que tem que ser feito. Eu faço os conteúdos, os treinamentos, acompanho os alunos e ela tá lá me trazendo o que a gente precisa melhorar. Percebe? Eu não sou mais a empresa. Agora, eu tenho uma pessoa que faz o meu departamento criativo. Quanto mais eu delego as funções que eu não preciso fazer, eu tenho mais tempo para pensar e fazer a minha empresa crescer. E vocês é a mesma coisa. É isso que a gente tem que começar a fazer.
delegar. E depois que eu deleguei, eu vou criar o processo de vendas. Clarice, o que é o processo de vendas? É eu saber como que eu vou fazer para vender mais. Eu vou desenhar quem é o meu cliente. Eu tenho filhote, idoso e uma raça específica. O que eu vou potencializar para vender para cada cliente quando botar o pé aqui dentro? Se chegou um filhote, é chegar na jugular desse tutor para vender o combo de vacinas. Beleza, vendi o combo de vacinas, ao decorrer dos retornos, o que eu vou oferecer? Bom dia, Pri! E potencializar dentro de cada atendimento. Porque um atendimento não é só um atendimento, é uma oportunidade de fazer a vida melhor desse animal e dessa família. Porque hoje o pet está inserido dentro dessa família e dentro dessa família existem zoonoses se o animal não for bem cuidado. Então, beleza, fechei o combo de vacinas. Como é que eu vou encantar esse cliente? Eu vou dar ali o certificado de valentia, eu vou fazer o template no Canva, minha primeira vacina, e vou postar essa foto nos meus stories de destaque. Na próxima vinda, eu já posso potencializar, além de vacina, algo parte do enxoval desse filhote, que ele está crescendo, ele tem necessidades específicas. Assim com os outros tipos de cliente. Chegou um idoso, de repente, já tenho o perfil geriátrico, eu já posso potencializar a medicação da qualidade da articulação daquele animal, da saúde daquele animal. Então, eu vou desenhar o que eu vou oferecer para cada tipo de animal que sair. E depois que ele sair, o meu processo de vendas continua com os lembretes, com a reativação desses clientes, com as oportunidades. O que é oportunidade? Tá para vencer, eu preciso desovar tal produto que é de idoso e ele não necessariamente é prescritivo. Eu vou entrar em contato com os meus clientes idosos e vou dizer, olha, tem oportunidade, entre em contato e oferece o produto. Então, quando eu estou fazendo todo esse processo de vendas rodar, a venda vai acontecer todo mês e a gente vai conseguir bater a meta. Mas a minha equipe tem que estar engajada. Vou precisar fazer uma semana de lives para focar naquele produto? Vamos fazer a semana de lives. Vou precisar fazer stories, vou precisar fazer vídeos, vou precisar fazer reels? Vou fazer reels. Então, a meta ela não é mais só um número, ela tem ações e processos para que a gente chegue naquela meta, percebe? E aí, quando a gente consegue saber que tipo de chapéu eu estou vestindo em cada momento, saber como é que é o meu organograma, saber quais são as responsabilidades chaves de cada setor e, sobretudo, delegar e fazer o processo de vendas andar, eu vou ver a cor do dinheiro. Percebe só o poder que a tua secretária tem de fazer uma receita previsível, de vender mais? É gigante. Percebe o poder que os teus veterinários têm? Eu fiz aqui ainda a aula de antes de ontem falando o que o meu veterinário vai fazer quando não tiver atendimento para ele não ficar parado. Ele pode sim potencializar mais clientes. Ele pode sim potencializar mais vendas. É só você treinar e mostrar qual é o resultado que você espera desse veterinário quando não tem atendimento. Porque cada contato que eu tenho com o meu cliente é uma oportunidade de relacionamento. E anotem sempre, relacionamentos são sempre negócios disfarçados. Eu preciso continuar esquentando e fazendo até dar certo. Eu preciso, tá parado? Então tá, vamos fazer os vídeos do mês. Vamos entrar em contato com os clientes que vieram no mês passado, saber como é que tá, se não tá na hora de voltar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos ter meta lá, ter a planilha da nossa secretária, quantas ligações foram feitas na semana, quantas respostas eu obtive, quantas foram positivas e quantas foram negativas. Eu preciso fazer esse acompanhamento. Não deu certo, vou fazer feedback. Eu preciso ter a cultura do feedback. Porque quando eu não dou feedback de não está acontecendo, não está funcionando, eu estou negando a oportunidade para aquele colaborador de melhorar, de chegar no nosso objetivo enquanto empresa. Uma vez que eu penso, Claudio, não tá dando certo, não tá fazendo. Mas hoje ele até que fez uma coisa legal. Não vou falar, eu vou magoar a pessoa, vou criar clima na empresa, vou me estressar. Não vou falar, não vou dar esse feedback, não vou falar. E aí você fica com aquela sensação ruim dentro de você, a pessoa não sabe que tá errando, a gente não alcança o resultado da empresa e as coisas vão assim, num caos. De novo, você trabalhando e não vendo a cor do dinheiro. Então, qual é o primeiro passo aqui agora? Tu vai desenhar o teu organograma, tu vai desenhar as funções de cada
cargo e vai fazer uma lista do que você fez no dia e riscar o que não dá dinheiro para você, sendo você que está fazendo. Depois disso, você vai sentar individualmente com cada pessoa do cargo e vai dizer, você vai fazer isso, isso, isso. E nesse mês você vai acompanhar o processo para conseguir delegar. E aí você vai saindo aos poucos de cada função. Para quê? Para que você consiga pensar como dono e fazer o negócio crescer e trabalhar os processos como devem acontecer. Não esperar a coisa acontecer. No flow, que não existe flow sem ordem. Tá bom? Vetes, ajudei vocês de alguma forma, espero ter ajudado, espero ter trazido essa abertura para vocês, para que vocês possam entender que existe sim uma possibilidade de trabalhar e ver muito a cor do dinheiro, para que vocês pensem como donos, para que vocês pensem no que tem que fazer e, sobretudo, criem um processo comercial, um processo de vendas. Não espere que as coisas aconteçam sozinhas. Se você não criar, não é o seu time que vai criar. É você como gestor que tem o dever de criar o processo de vendas e de entender que aquele número lá, para alcançar, ele não vai se alcançar sozinho sem as ações de vendas necessárias para que isso ocorra. Tá bom? Então, Vetes, muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra de novo, 8h45, para mais uma aula do Vete Empreendedor. E essa é a hora que tu printa e me conta qual foi o estalo que te deu essa aula, me marca, me conta no inbox, encaminha isso aqui para o teu sócio, porque quando o teu sócio entender que só trabalhar lá 1000 graus não é o que vai te fazer dar dinheiro, e sim as estratégias por trás disso, o jogo vira, tá bom? Então, Vetes, beijo grande, espero vocês amanhã 8h45, e como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda, veterinário!